A graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais uma pré-aula das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós estaremos comentando sobre o arrebatamento da igreja. Lição de número 3. A segunda vinda de Jesus, ela foi prometida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ali em João 14, onde ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu esteja, vós também estejais. Vamos ver que essa é uma promessa que Jesus faz aos seus discípulos, que é repassada à sua igreja. Nós vemos ali no sermão escatológico, Mateus capítulo 24, os discípulos, eles perguntam para Jesus quais seriam os sinais da sua vinda, da sua volta, e aonde Jesus ali ele não fala de data, não fala de horário, de tempo, mas ele fala de evidências que nos mostraria que a sua vinda está próxima. Também em Atos Apóstolos nós vemos o anúncio dos anjos, dizendo que assim como Jesus havia subido ao céu, ele haveria de voltar uma segunda vez. E Paulo vai comentar em suas cartas sobre a vinda de Jesus. E hoje nós falaremos da primeira fase da segunda vinda, porque a segunda vinda ela se dá em duas fases. A primeira fase, Jesus virá para buscar a sua igreja. Então haverá a ressurreição dos mortos justos, eles vão ressuscitarem em um corpo glorioso. E aqueles que estiverem vivos nesse tempo, o justo, serão arrebatados e será levado para as mansões eternas, aonde mais para frente nós trataremos de dois eventos que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. A primeira fase da segunda vinda, que será as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. E a segunda vinda, a segunda fase da segunda vinda, ela está relacionada para a implantação do reino do Messias sobre a face da terra. O cumprimento da promessa realizada, feita a Davi, que não faltaria descendente para se assentar ao trono. Cristo vai se assentar no trono de Davi, vai reinar por 1000 anos. Depois vai vir a consumação, o fim de todas as coisas, e haverá a eternidade, aonde aqueles que se renderam a Jesus passarão a eternidade com Deus, e aqueles que rejeitaram, viveram a vida ímpia, passarão ali sendo atormentados para todo sempre no lago de fogo e enxofre. E quando se fala em arrebatamento, a lição ela está baseada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18, aonde Paulo fala sobre o arrebatamento. Essa palavra no texto original significa arspazo, uma retirada brusca, uma tomada brusca. Então o arrebatamento será o que? Um rapto, de uma maneira muito rápida, porque as pessoas confundem, porque algumas passagens fala que quando Jesus virá, todo olho verá, né? Todo olho verá.
Mas em outra passagem nós vamos ver que será como o relâmpago que sai no Oriente, vai no Ocidente, e Paulo também vai falar, será num abrir e fechar de olhos. Então será uma coisa muito rápida, repentina. E a outra parte fala que todo olho verá. Então nós vemos que a segunda vinda, ela tem duas fases. A primeira fase para a igreja e a segunda fase será para mostrar a supremacia de Cristo, a implantação do reino de Deus do milênio sobre a face da terra. O arrebatamento, nós já encontramos uma figura tipológica relacionada com a igreja na vida de duas pessoas, dois personagens do Antigo Testamento. Primeiro personagem nós temos Enoque. A Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. E Deus, por se agradar de Enoque, tomou para si. No livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, versículo de número 6, nós vamos ver que o texto vai dizer que ele foi trasladado, ele foi levado, ele foi tomado. E outro homem que também não provou a morte, mas foi levado por Deus, é o profeta Elias. Então nós temos dois personagens do Antigo Testamento que foram ali arrebatados e levados para os céus. E esses eventos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, nós vamos ver que há uma preocupação da igreja com aqueles que já haviam morrido. Eles achavam que eles haviam perdido o quê? Irão perder a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo vai ser bem enfático nisso, na carta, quando ele escreve, eles dizem, que para os irmãos, para que eles não fossem ignorantes a respeito daqueles que já dormiam. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo vão serem ressuscitados em um corpo glorioso e encontrarão com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E Paulo vai dizer no versículo 17 que depois nós, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, serão arrebatados e encontrarão também com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Então nós vamos ver, meus irmãos, que o arrebatamento ele é uma realidade. Ele é um fato, um acontecimento, um evento que vai acontecer. Quando vai ser? Jesus deixa o que? Os sinais. Pedro fala que virá como um ladrão, e Paulo também usa essa alegoria, Porque o ladrão, quando ele quer roubar, quer furtar, ele não manda recado, não manda um bilhetinho, não coloca lá na caixa do correio, ele não manda um WhatsApp dizendo, olha, você sai daí que tá hora, eu vou na sua casa. Ele não faz isso. Ele vem de uma maneira inesperada, de uma maneira surpreendente. Então, ele usa essa figura para mostrar a respeito do arrebatamento. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas sabemos que vai acontecer e vai ocorrer. E nós temos que estar preparados para esse dia. Paulo fala, meus irmãos, que o mesmo Senhor descerá do céu. Então, algumas pessoas, uma outra corrente, fala que haverá a primeira vinda e haverá a segunda. E o arrebatamento é um fato separado, distinto, que não faz parte da segunda vinda. Mas nós vemos aqui no versículo dizendo que o mesmo Senhor descerá. Então ele vai descer, embora ele não vai colocar os pés sobre essa terra, mas ele desce para encontrar com a igreja nos ares, para que ela seja arrebatada. Nós já falamos sobre esse termo que era usado no Antigo Testamento,
Um rei, quando ele vinha visitar uma determinada cidade, o imperador dele, quando ele se aproximava, uma comitiva de pessoas ilustres ia encontrar com ele ali fora da cidade. Depois deles encontrar com eles fora da cidade e ter aquela solenidade, aí eles entravam em uma marcha, em um cortejo ali triunfante sobre a cidade. Então Jesus, ele descerá do céu e encontrará com a sua igreja nos ares, nas nuvens. Então isso nos mostra, meus irmãos, que nós temos que estar preparado. Então a trombeta, ela vai soar. Então a trombeta no Antigo Testamento estava relacionado com uma convocação, para uma reunião, para uma guerra. Então era um sinal de convocação. Então vai trocar o que? A trombeta. O som da trombeta será tocado. E aqueles que estiverem vivos ouvirão. E os que morrerem em Cristo também, porque vão ressuscitar num corpo glorioso. E isso, meus irmãos, é magnífico. Nós vamos ver que é a nossa esperança para todos aqueles que creem em Jesus. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então o arrebatamento, ele vai acontecer, ele vai ser manifestado. E nós temos que estarmos, preparado, porque vai ser muito rápido, vai ser no abrir e pescar de olhos. E quando o Senhor Jesus Cristo, ele comenta sobre isso, ele fala sobre a necessidade de nós estarmos o quê? Vigilantes, estarmos preparados. Ele usa aquela parábola das 10 virgens, As 10, elas sabiam que o noivo viria, mas 5 foram negligentes, ficaram indiferentes quanto ao horário, à vinda do noivo. Sabia que o noivo viria, mas foram negligentes, foram imprudentes, Não se prepararam para esse evento. Elas não tinham óleo ali na lamparina. E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que em todo tempo seja alvo os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, vestes fala de santidade e óleo fala da presença do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo possa sempre estar presente, dominando, nos guiando, nos orientando, nos ensinando, nos consolando em todo o tempo, para que nós venhamos encontrar com o noivo nos ares. Então 5 tiveram o sono e dormiram, o sono da indiferença, indiferentismo, foram indiferente à vinda do noivo, indiferente e não se prepararem para esse evento. Então nós precisamos estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Jesus diz que nós temos que ser vigilante e sermos fiéis. Conta também a parábola dos 2 servos, aquele que era fiel e aquele que foi infiel. Então o seu senhor viajou e deixou os seus servos ali para negociarem, para cuidarem ali das suas coisas, cuidarem ali dos seus bens. Um foi fiel, mas o outro relaxou, achou que o seu senhor tarde viria e agiu de indiferença e não se preparou para a vinda. Então, Jesus, ele fala que a sua vinda, será como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Se nós notarmos nessa passagem, que mal tem a ver de comer, de beber, de dormir, de casar, de dar-se em casamento. Então a questão é que eles escolheram essa vida, mas foram indiferentes quanto a Deus, contra a sua vontade, contra o seu querer, quanto a sua palavra. Então tem pessoas que infelizmente,
estão indiferentes, estão vivendo uma vida totalmente relacionada ao materialismo e se esquece de que há uma eternidade para ser vivida. Aqui nós estamos apenas de passagem, mas Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, que todos nós possamos estarmos vigilantes, possamos sermos fiéis a Deus em tudo, para que não sejamos surpreendidos nessa primeira fase da sua segunda vinda. Jesus voltará. Se alegre e permaneça nessa esperança, porque certamente um dia nós nos encontraremos nas mansões eternas. Então, que Deus te abençoe.